Glória a Jesus. Mais uma vez eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor. Por gentileza, tome seu assento e abra sua Bíblia no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 20. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão abençoada. Estamos aqui numa quinta-feira aprendendo a palavra de Deus, né? Isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio para o nosso coração, poder vir até a casa do Senhor para aprender palavra de Deus, né? Eu sei que muitas são as aflições do justo, mas o salmista disse que o Senhor os livraria de todas. E estamos aqui, né? Livres mais uma vez, mais um dia que a liberdade nos alcançou. Irmãos, no estudo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, mais uma vez, na verdade, dar continuidade ao assunto da santificação. Semana passada nós tratamos a santidade num espectro que dava para ela o significado da palavra. O que é ser santo? Por que Deus é santo? Como se manifesta a santidade de Deus? De que forma nós podemos observar a santidade de Deus? E o estudo de hoje nós vamos agora nos dedicar a falar sobre a santificação. A santificação no âmbito humano, da conduta do crente quanto à sua fé no Senhor nosso Deus. E tudo isso começa justamente com esse versículo 26 do livro de Levíticos, no capítulo de número 20, mas nós vamos ler um pouquinho para trás, a partir do 25, e nós vamos até o 26, amém? Diz assim a minha Bíblia e a sua também. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e os imundos, entre as aves imundas e as limpas, e a vossa alma não farei abominável por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais apartei de vós para tê-las por imunda. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Ainda na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos de 15 e 16, está aí no seu estudo também. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Alguns teólogos comentam da antiguidade que a doutrina da santificação é uma riqueza esquecida, né? Quando a gente fala de santificação e da santidade, mais uma vez, nós precisamos de falar da etimologia da palavra, que ser santo ou estar santo é alguma coisa que foi separada para algo. Ou seja, santificar é separar. Separar daquilo que é comum. Eu tenho uma experiência interessante quanto a essa questão da santificação que aconteceu alguns anos atrás comigo, né? Quando eu imaginei, por exemplo, uma pessoa que é dona de alguma coisa. Você já percebeu que o dono, por exemplo, se ele é um dono zeloso, se ele tem alguma coisa, que ele tem zelo sobre aquilo, que ele tem cuidado sobre aquilo, ele consegue perceber aquilo que é dele e aquilo que não é dele, simplesmente olhando o objeto? Você, isso aí não é meu não. Por quê? Porque eu não deixo sujo assim. Não, esse carro não é meu não. Por que esse carro não é seu? Não, porque eu não estaciono o carro desse jeito aí. Já percebe que existe algumas maneiras de se comportar quanto a alguma coisa que é sua, que demonstram a santidade que aquilo tem para com você, ou seja, que a maneira como você se relaciona com aquilo é separado das outras coisas. É separado, por exemplo, como se aquilo fosse uma marca de que aquilo é seu. Está óbvio para as outras pessoas, inclusive, de que da maneira como você cuida daquilo, aquilo deve ser seu, né? Essa santidade no aspecto positivo também tem aquele aspecto onde as pessoas percebem que alguma coisa é santificada sua, né? Pela bagunça que está, isso aqui deve ser o fulano. É alguma coisa que marca a sua propriedade, o seu toque. É alguma coisa que, como se fosse uma assinatura sua a respeito das coisas que você possui e você tem. Pois então, Deus é santo. Como assim? Deus tem a sua maneira separada de ser, de falar, de agir. Ele é um ser completamente à parte de toda a sua criação. Deus é santo. E por isso ele chama a sua criação de santa. Porque também a sua criação e aquilo que denomina-se por sua criação é a parte de todas as outras coisas que estão por aí, que negam que foram criadas por ele. Ou seja, todas as coisas foram criadas por Deus, mas algumas coisas manifestam que foram criadas por ele.
e outras recusam essa manifestação. De que maneira? Através da santidade que elas apresentam. Certa vez, eu estava pintando a casa, e eu confesso para você que essas coisas de trabalho manual, eu sou péssimo, faço muito mal, né? Faço esforço enorme para trocar um chuveiro, como eu fiz hoje. É difícil para mim. É difícil para mim porque minha formação é outra. Se você me der um computador desmontado, eu monto para você em 40 minutos, está prontinho, e esse é meu tempo ruim, porque costumava ser 15 minutos, eu tinha um computador montado. É minha formação, montagem e manutenção de computadores. Eu tinha habilidade para fazer isso, nos finais de semana, que eram os dias mais busy do trabalho que eu tinha, mais ocupados do lugar onde a gente trabalhava, eu montava de 13 a 14 gabinetes de computador por sábado. Era coisa mesmo muito rápida. É minha formação, é meu trabalho. Mas aí um dia eu inventei de pintar a nossa casa. Comecei a pintar a nossa casa e tal, e passar tinta nas paredes, né? Aquela beleza. Uma hora escorria, outra hora tinta não era tinta suficiente. E aí, para forrar o chão, como todo bom pintor, eu peguei alguns panos que eu considerava velho lá em casa. E eu peguei aqueles panos que eu considerava velho, e não demorou muito até a minha esposa, minha amada esposa, passar e falar assim: ei, esse é meu tapete. Quando eu olhei para a expressão dela sobre o tapete e a frustração dela comigo por eu estar usando o tapete, eu falei assim: como é que uma pessoa pode estar frustrada por eu estar usando um negócio velho, sem todo manchado, que não tem mais nenhum tipo de valor agregado nele? E aí eu mudei rapidamente, continuei pintando, e ela saiu para fazer alguma coisa. E enquanto ela saiu, Deus falou comigo. E Deus falou comigo naquele dia: você não entende nada de propriedade. O problema é esse. O problema não é quanto valor você dá. O problema é quanto valor o dono pôs. O problema não é quanto valor você consegue observar. O problema é quanto valor o dono pôs sobre aquilo que é dele. Quando você abre o capítulo 32 de Deuteronômio, é um dos capítulos preferidos meus na Bíblia, porque está ali o meu versículo preferido. A partir do versículo 9 a 8, a palavra de Deus fala assim: quando Deus começou a dar termos à terra, quando Ele começou a colocar as fronteiras das nações, Ele chamou Jacó para ser sua herança. E quando você para prestar atenção no que Moisés está falando, Moisés falou assim, que Deus começou a colocar termos nas nações. Ele colocou termos nas nações de Amon, termos nas nações de Moabe, ele colocou termos nas nações dos caldeus, ele colocou termos nas nações de Canaã, ele colocou termos nas nações de Misraim, que é o Egito. E de todas essas grandes nações que Deus demarcou o território, Ele chamou para a sua propriedade Jacó. É o pior que tinha. É tão ruim que no versículo 10 ele continua falando assim, achou-a num ermo deserto, solitário, cercado de uivos. Achou Jacó lá, no meio do deserto, solitário, cercado de uivos, cercado de ameaças. O uivo no deserto, irmãos, é uma grande ameaça, somente à noite. Você não enxerga onde é que está o lobo, o coiote. Foi lá que Deus achou Jacó, cercado de ameaças. Mas diz que ele trouxe para perto, cercou ao redor e estabeleceu como a menina dos seus olhos. Agora, a menina dos seus olhos, aí as pessoas acham, ele colocou tão perto que quando você tenta colocar o dedo no olho de ninguém, de alguma pessoa, a pessoa, né, cerca que você não consegue acertar o olho dele. Não é isso que significa menina dos olhos. Menina dos olhos é uma expressão do Oriente Médio que significa que você aproxima de uma pessoa tanto que você consegue ver a sua imagem no olho dela. O que Deus queria para Israel é que Deus ia se aproximar tanto de Israel de Deus, que ele ia conseguir enxergar a imagem dele dentro de Israel. Essa era a vontade de Deus. E daí você entende o que significa a santificação, olhando para esse povo tão pequeno que a gente começa o nosso texto, chamado de nação de Israel. Essa era a santificação, um processo
de amadurecimento espiritual daquele povo, para que cada vez mais eles fossem parecendo-se com Deus. E Deus usa todo tipo de imagem para fazer com que Israel entendesse essa necessidade. E as primeiras imagens que Deus está usando, você leu aí no texto junto comigo. Olha, tem animal imundo e tem animal que não é imundo. Não como animal imundo. Por quê? Porque através do animal imundo e no animal santo e no animal que é limpo, eu mostro para você como é que eu quero que você viva. Como é que eu quero que você ande. Como é que eu quero que você seja. A minha chamada para você é demonstrar através desses objetos um padrão maior de vida. Então aí a gente começa justamente no nosso ensino falando que a intenção de Deus de mostrar a santificação de fora para dentro não significa que a intenção dele não era nos fazer santos de dentro para fora. O problema é que às vezes você está tão afastado da realidade, você está tão afastado da vida como ela deve ser, que a única imagem que você consegue entender do que significa andar direito é quando ela é demonstrada de fora para dentro. É por isso que hoje, falar sobre santidade e sobre santificação é um dilema na igreja. Porque as pessoas, elas rejeitam a vida de santificação a partir daquilo que elas demonstram já no exterior. Por quê? A pessoa, por exemplo, ela não tem nenhum tipo de regard sobre a maneira como ela anda, a indumentária que ela usa. Ela não tem nenhum tipo de regard, nenhum tipo de freio nas palavras que ela usa. Ela não tem nenhum tipo de freio na maneira como ela se conduz. E aí ela fala para assim, Deus se importa com o meu coração. Que coração que você está apresentando? Que coração que você está apresentando? Um coração que não demonstra preocupação por Deus e por aquilo que Deus quer em nenhuma das áreas da vida. E aí você diz que Deus se preocupa com o seu coração. Que coração que Deus se preocupa? Um coração que maquina o mal? Um coração que 1h30 de culto é o suficiente para supostamente apagar da sua consciência o problema do seu pecado que te acompanha o dia inteiro? É nessa hora que a santificação se demonstra um tema muito mais colocado como um tabu do que realmente ele é. Por quê? Porque nós temos dificuldades de viver em santidade, de andar em santidade. Cada um de nós conhece as áreas da sua vida que têm sido frequentemente causa de pecados. Para alguns são assuntos ligados à sexualidade, para outros à administração das finanças e assim por diante. Não existe ninguém que seja forte em todas as áreas da vida. Também não existe ninguém que seja tão forte e seguro em uma determinada área que possa afirmar que seria incapaz de cair nisso ou naquilo. Uma atitude como essa seria uma arrogância espiritual. E a palavra de Deus diz, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. É importante a gente parar para pensar nisso. Que quando nós falamos de santificação e santidade, nós não dizemos que uma pessoa ela tem uma conduta de santificação superior à outra. O que significa é, há pessoas que estão se importando em viver uma vida santa e há pessoas que não estão se importando. E cada um de nós demonstra a sua iniciativa de se tornar santos de diferentes formas. Por quê? Porque tem pessoas que não têm problema com a sexualidade, de nenhum aspecto. Nem de maneira exagerada, nem de maneira contrária, de nenhuma maneira a pessoa tem problema com sexualidade. Mas ela tem problema nas finanças. Ela não consegue dar R$1 para alguém que está precisando. Ou então, o foco da sua vida é angariar fundos. E aí também às vezes surge um problema, né? Às vezes os pecados sexuais são colocados de uma vitrine tão ridícula e tão opressiva, que realmente são, e outros tipos de pecado não são. Porque, por exemplo, tem gente que não consegue passar um dia sem falar mal da vida dos outros. Isso é um problema de santidade também. Tem gente que não consegue passar um dia sem brigar com alguém. Tem gente que não consegue um dia sem entender que Deus é suficiente para lhe dar alegria. Isso é pecado, viu? Isso necessita uma conduta de santificação, de postura, de construção. E a santificação, mais uma vez, é um processo. E se ela é um processo, ela é construído. E afinal, o que é santificação? Santificação é o ato ou o efeito de se santificar. É o ato de se
separar para Deus, de separar-se para o Senhor, de colocar-se à parte para a glória de Deus. Isso é santificação. Né? Santificar é tornar sagrado, separado, consagrado, fazer alguma coisa santa. Josué 3:5 fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santificação não significa apenas estar separado do mundo, mas também a separação daquilo que é comum e impuro. É a consagração a Deus. E aqui vem alguma coisa muito importante. Conforme você se aproxima de Deus, conforme você se aproxima do Senhor, mais separado do mundo você se torna. Deixa eu te dar um exemplo. Num casamento, ok? Quando eu fiz amizade com a irmã Ana, eu tinha outras pessoas que eu conversava também, não, nem sem nenhum pretexto, mas eu tinha outras pessoas que eu conversava, do sexo oposto, meninas. Quando eu comecei a namorar a irmã Ana, eu diminuí a maneira como eu falava e eu diminuí a maneira como eu me relacionava, inclusive com outras moças, já tomando mais cuidado porque agora eu tinha um compromisso. Quando eu me casei, eu disse que eu desisti de qualquer tipo de relacionamento mais amistoso com qualquer mulher que exista no mundo. Conforme eu me aproximo do relacionamento que é mais comprometedor, mais eu me comprometo pelo relacionamento que eu tenho. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais eu me comprometo com Deus, mais eu me descomprometo com as coisas do mundo. Simples. Simples. Quanto mais eu me comprometo a confiar em Deus, mais eu me descomprometo a ficar confiando nas minhas finanças. Quanto mais eu me comprometo com Deus, mais eu me descomprometo a ficar ligando para aquilo que só me dá prazer. Quanto mais eu me comprometo com Deus, menos eu me comprometo com as coisas dessa vida. E esse é um processo de santificação. É por isso que Paulo fala assim, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no Filho de Deus. Em outra passagem ele fala assim, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas deixando para trás as coisas que ficam, sigo para o alvo, para o prêmio da minha vocação em Cristo. Ou seja, eu estou cada dia mais me comprometendo mais com Cristo que agora. Tudo que diz respeito a mim, diz respeito ao Senhor. Ou tudo que diz respeito ao Senhor, diz respeito a mim. Eu não tenho mais uma vida separada. Eu não tenho uma conta bancária separada com Deus. No meu relacionamento com o Senhor, nós temos uma conta bancária conjunta. Nós temos uma caminhada conjunta. Tudo que é do Senhor é meu, e tudo que é meu é do Senhor. Tudo que eu quero é o que o Senhor quer, e tudo que o Senhor quer é o que eu quero. O que nós vamos fazer? Nós vamos consagrando a nossa vida cada vez mais para Deus. E isso quer dizer santificação. Consagração a Deus. Separação daquilo que é comum. E às vezes o que é comum, irmãos, nem sempre é pecado. Nem sempre é pecado. Vou te dar um exemplo. Por favor, não me entenda mal. Eu não estou querendo jogar aqui uma de santarrão para você. Por favor, me entenda. Se existe um compromisso na presença de Deus e um compromisso junto aos homens, e o compromisso da presença de Deus vai trazer bênção, consagração e alcançar perdido, e o compromisso dos homens é simplesmente para o meu bel prazer, o compromisso com Deus é mais importante. Simples. E isso vai em todas as áreas da vida. O problema é que muitas vezes nós chamamos isso de fanatismo. Ah, então, pastor, a gente não vai sair mais com a família. Vamos sair com a família. Mas nós vamos sempre sair com a família de maneira para a glória de Deus. Nós vamos viver para os nossos filhos e ajudar os nossos filhos a crescerem para a glória de Deus. Agora, tudo que antes era tratado como uma questão comum, agora é tudo separado para Deus. Agora, Deus tem alguma coisa para dizer a respeito daquilo. Deus tem a liderança sobre aquele assunto. Isso é santificação. Isso é santificar a criação dos filhos. Isso é santificar a família. Isso é santificar as finanças. Isso é santificar os compromissos. Certa vez eu falei assim para os jovens da nossa igreja. Uma época que nós estamos trabalhando, nos esforçando para um esforço missionário que nós estamos fazendo, um esforço evangelístico. Eu falei para eles, durante o seu dia você vai trabalhar, você vai para a escola, você
passa no mercado, compra alguma coisa, você entra no McDonald's, come alguma coisa. Por que você não para de fazer tudo isso e só vive para pregar o Evangelho? Muda a sua rotina. Não vai mais trabalhar. Não vai mais no McDonald's. Não vai mais para a escola. Faz um favor para mim. Só acorde de manhã para pregar o Evangelho. A reação deles talvez tenha sido a mesma que você, né? Tem que chamar o pastor para tirar esse moço da frente dos jovens. Mas aí eu continuei. E enquanto você estiver pregando o Evangelho, trabalhe. Vá no McDonald's para comer alguma coisa. Enquanto você estiver pregando o Evangelho, vá para a escola. Enquanto você estiver pregando o Evangelho, faça as novas amizades. Enquanto você estiver pregando o Evangelho, case-se. Mas primeiro entenda que a sua vida é consagrada para Deus e as demais coisas é que lhes são acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa de mudar nada desde que você tenha uma vida santificada a Deus. E conforme você se santifica, você fala assim, olha, se eu estou pregando, estou na vida para pregar o Evangelho, eu não posso mais entrar nesse lugar. Se eu estou na terra para fazer a vontade de Deus, eu não posso ter mais esse tipo de conduta. Se eu estou vivendo para a glória de Deus, eu não posso ter mais esse tipo de caminhada. Você muda a maneira como você vive simplesmente pelo fato de que a intenção da sua vida foi trocada, foi santificada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O cristão é chamado para viver uma vida de santidade, de inocência, de pureza e de continuada consagração a Deus. A tríplice santificação do crente aí no nosso estudo. De acordo com a Bíblia, a santificação do crente é tríplice. Ela é posicional ou inicial, contínua e progressiva e a futura. A santificação posicional ou inicial é aquela santificação que acontece por conta da nossa justificação com a obra vicária de Cristo. Quando a obra expiatória de Cristo é creditada na nossa conta espiritual. É quando os nossos pecados são pagos através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador é como se você tivesse uma dívida muito grande e alguém colocasse para você, olha, vai naquele guichê, fala o seu nome e fala quem foi que pagou a sua conta. A pessoa vai te dar um cheque no valor total da sua conta e você zera a sua dívida. Só ir lá. Só ir lá no guichê. Você só precisa dar o nome da pessoa que te mandou lá. O nome da pessoa que pagou por você. É só chegar no guichê e falar o nome dele. Olha, eu vim aqui no nome de Jesus que ele pagou minha conta. E aí você pega o cheque e paga a sua conta, porque ele já pagou. Acabou. Aí vão entrar lá na sua dívida e vão zerar a sua dívida. Como se você nunca tivesse tido dívida, porque ele pagou tudo. É simples assim. Essa é a santificação posicional. A santificação inicial. Quando ele paga por nós. Quando nós éramos imundos, e agora ele nos faz santos para a glória do teu nome. Desculpe. E agora ele nos faz limpos para a glória do seu santo e bendito nome. Contudo, ela é condicional, ou seja, eficaz enquanto se mantém uma vida de santidade. Ela é condicional no sentido de que nós precisamos andar nessa verdade para que nós continuemos sendo santos. A santificação contínua e progressiva. A santificação do coração de um cristão é progressiva. Consiste em tornar-se mais semelhante a Deus e menos apegado ao mundo. Na sua obtenção, a ascendência sobre os maus pensamentos e as paixões e desejos impuros cada vez mais apartados dos objetos terrestres e ligados nas coisas que são invisíveis e eternas. Portanto, a santificação é um processo progressivo e contínuo. Nós já falamos sobre a santificação progressiva há alguns minutos atrás. É quando cada vez mais você vai buscando se parecer com Deus, você vai deixando as coisas. É uma progressão. Tem coisas que você fazia no passado e quando você foi se aproximando de Deus, você deixou de fazer. E não foi nem tanto porque você se sentiu acusado com alguma coisa. É porque você entendeu que era hora de deixar aquilo. Que aquilo já não combinava mais com o Senhor. Alguém certa vez disse assim: eu tinha uma prática de uma certa coisa que
que eu via como legal de fazer, né? E certa vez eu estava olhando para ver onde é que eu ia praticar aquele tipo de conduta que eu tinha mais uma vez. E eu nunca fui instruído por ninguém que aquilo era pecado e que aquilo era um problema. Mas olhando para o espelho e pensando onde é que eu ia dar continuidade àquilo que eu gostava de fazer muito, a voz do Espírito Santo de Deus me falou, chega. E quando ela me falou, chega, eu não quis saber mais se era pecado ou não. Eu entendi que era uma coisa que Deus não queria mais que eu fizesse. E se eu continuasse fazendo alguma coisa que Deus não queria mais que eu fizesse, aí eu estava pecando. A santificação nos faz enxergar isso. De que o que é pecado mesmo é ir contra a vontade de Deus, não simplesmente não acertar uma regra. Pecado significa, na sua etimologia, errar o alvo. Mas esse alvo, por muita gente, é tratado como regra. E o alvo que Cristo apresenta é o alvo de como quem ser, que é igual a Ele. É por isso que quando ele fala a respeito da santificação e a respeito da conduta, ele fala assim, lembra que foram os antigos lhe disseram? Não adulterarás, porém eu vos digo, se você olhar para uma mulher com um olhar lascívio, de fato que você já adulterou com ela. O que ele faz? Ele pega e dá um jeitinho? Não, ele aumenta a carga e demonstra que o problema não é a atitude, mas as intenções do coração. E é isso que a santificação representa para nós. É a conduta do crente de aumentar o seu valor, transformando os seus apetites em apetites mais parecidos com aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Você vai transformando. Uma coisa que você queria, você não quer mais. Uma coisa que você olhava de tal maneira, você não olha mais. Isso não é uma questão natural, isso é uma questão de transformação do coração através do Espírito Santo de Deus. E a santificação futura, que a pessoa justificada ainda tem que conviver com a velha natureza. A santificação somente alcançará o seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for finalmente removida. E a gente vai poder receber um corpo glorificado semelhante ao de Cristo depois da ressurreição. Paulo demonstra a santificação futura mostrando como alguma coisa que ele ansiava. Ele falava assim, olha, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero está toda hora diante de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala assim, mas graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, que nos livra de todo o pecado. Então, nessa santificação que nós temos como posicional, que Jesus nos lava no seu sangue, para nós sermos santos, para podermos alcançar a salvação. A santificação progressiva, que nós vamos aprendendo a ser mais como Jesus, ela só é completa na santificação final, na troca do corpo, quando finalmente nós vamos ganhar um corpo glorificado que seja incapaz de pecar. Já imaginou um corpo incapaz de pecar? Um corpo onde o pecado já não tem mais domínio sobre você? Um corpo onde a sua natureza já não anseia pelas coisas que são más dessa terra? Essa é uma promessa de Deus para mim e para você. Sabia que tem gente que fica triste com isso? Porque ele ama as paixões dessa terra? Deixa eu dar um glimpse para você a respeito dos nossos estudos de islamismo, ok? Você sabia que o céu islâmico é o ápice da experiência carnal humana? Por exemplo, no céu islâmico existem rios de vinho e 70 virgens para um homem que for na terra fiel a Alá. O céu muçulmano é um êxtase da carnalidade humana. Enquanto o céu daqueles que vivem para Jesus, ele falou assim, olha, no céu não se preocupe com casamento. Porque lá vocês vão ser como os anjos, não vão se casar nem vão se dar em casamento. E quando ele fala a respeito disso, ele fala justamente dos problemas que eram gerados por conta das intimidades que aquela mulher que já tinha casado com 7 e tinha perdido um atrás do outro ia ter de problema no céu. Ele fala justamente da carnalidade do coração dos homens que imaginavam um céu novamente parecido com a terra. E lá ele fala assim, ó, mas lá no céu vai ser enxugado toda lágrima, vai ser tirado toda a dor, porque lá no céu nós seremos como o Senhor, assim como Ele é, nós também o veremos, e assim como nós somos conhecidos, nós o conheceremos.
Lá é um ambiente de adoração, um ambiente da glória de Deus, onde os homens não estão preocupados com a carnalidade. Essa é a santificação futura, que agora nós olhamos aqui da terra e observamos que ela está lá na frente, e ela parece intransponível para nós, mas se nós formos progressivamente parecendo mais com Jesus, parecendo mais com o Senhor, santificando aqui nessa terra aquilo que não é imundo, e santificando aqui nessa terra aquilo que foi nos dado para viver nessa terra, para usar de maneira santa, nós certamente alcançaremos a santificação futura para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que a Bíblia fala quanto ao casamento de leito sem mácula. É por isso que a Bíblia fala a respeito de cuidado naquilo que você come, de cuidado naquilo que você bebe, de cuidado da maneira como você se comporta. É por isso que a Bíblia fala disso. Porque essa santificação, ela demonstra a sua intenção para herdar aquela futura. Tem muita gente que não está nem aí por conta da santificação futura. E é por isso que ele não demonstra nada aqui nessa conduta na terra para a glória do nome de Deus. A santificação é fantástica, ela nos prepara para dimensões muito mais elevadas que as que hoje conhecemos e vivemos. Ela nos cria raízes e ao mesmo tempo nos projeta às alturas que nós nunca imaginamos. O pastor conta essa experiência de um problema que estava vendo com uma família na igreja. Ele já contou isso de púlpito. E aquela moça tinha alguns problemas que ela estava vivendo e os pais dela vieram buscar o pastor. E o pastor, então, num dia estava em casa e falou assim, eu vou orar por esse assunto. Se ajoelhou e começou a orar. E quando ele começou a orar, ele sentiu-se que ele foi transportado à casa da família. Ele conhecia a casa da família. E ele começou a orar na sala e orando sobre os itens da sala e tal. E foi para a cozinha e orando pela cozinha. E foi no quarto da família e orou pelos pais e tal. E aí ele foi entrar no quarto da moça. Na hora que ele foi entrar no quarto da moça, ele ouviu a voz do Espírito de Deus falando, não entre aí. Ele não vou entrar aqui não entre aí. Não entre aí antes de pedir para pessoas cobrirem você de oração e você fazer uma campanha de jejum e oração. Antes, não entre aí. Para que você entre aí, você precisa primeiro se santificar de uma maneira mais elevada. Olha só. Eu estou dizendo um homem de Deus que tem costume, e não que está acostumado, mas que tem o costume de ter uma conduta de santificação para fazer o trabalho espiritual que ele faz. Mas a um certo ponto do seu próprio ministério, precisou de fazer uma santificação ainda mais profunda. Profunda no sentido do quê, Will? No sentido de Deus amar mais ele? Não. No sentido de ele se aproximar ainda mais, para ainda ser mais sensível àquilo que Deus queria na vida dele. É bíblico isso? Abre a sua Bíblia, Jesus dizendo. Você lembra que trouxeram um menino mudo e surdo? Que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele, trouxeram o menino. Ele falou assim, quanto tempo isso acontece? Desde a sua meninice, uma hora o demônio joga ele no fogo, outra hora joga ele na água, e eu não sei o que fazer. E os seus discípulos não conseguiram expulsar. E aí Jesus pegou e falou assim, espírito mudo e surdo, eu te repreendo, sai em nome de Jesus. E disse que o menino chacoalhou, e o espírito se foi. O menino ficou lá como morto, e depois recobrou a consciência. Lembra disso? Você lembra dessa passagem? Pois é. Jesus falou assim, essa casta não se expulsa senão com jejum e oração. Ele não estava falando, a autoridade do nome de Jesus era a mesma. Mas ele falou que para entrar naquele assunto, a autoridade do nome dele devia estar junto com uma consagração maior. A santificação leva a níveis da nossa vida que nós não imaginamos. Há problemas que nós não resolvemos por conta de falta de santificação. Há questões na nossa vida que nós ainda não alcançamos, porque ainda nós não santificamos a nossa vida a tal modo de alcançar. E deixa eu te falar, questões que às vezes para nós são questões terrenas. Vou contar mais um testemunho para você, antes da gente ir para frente. Uma irmã estava passando por um problema muito difícil, uma dificuldade no trabalho e passando quase fome. E ela falou assim, já que eu estou quase passando fome, eu vou jejuar. Não, estou brincando. Ela falou assim, eu vou jejuar, vou falar com o Senhor. E passou alguns dias em oração, buscando a Deus, para Deus dar uma estratégia para ela, porque ela trabalhava junto com costura. Eu só vou fazer um parênteses para me contar outra coisa rapidinho. Durante uma campanha
dos nossos jovens, a gente estava levantando fundos para fazer um congresso. E eu lembro que aquele final de semana, eu não sei como, mas uma cantina nossa, de final de semana, nós vendemos $850 de cantina. Eu nunca tinha visto aquilo. Quase $1.000 de cantina, num final de semana. E coisa barata, de $2, $3. Você já imaginou? Quanta coisa que a gente vendeu? No final eu cheguei para a líder que estava promovendo, que fez aquele trabalho, né, que estava por detrás do menu e tal. Eu falei assim, filha, como é que você conseguiu vender $850? Ela falou assim, Will, durante a semana passada, eu jejuei e orei para Deus para pedir o cardápio. Eu orei e jejuei para pedir o cardápio para Deus. Já imaginou isso? Ela jejuou e orou para falar assim, Senhor, eu vou cozinhar o quê para vender na cantina da igreja? Essa irmã, como eu estava contando para você, foi orar ao Senhor e ela era costureira. E durante a oração ela foi arrebatada em espírito. E o Senhor pegou e falou para ela assim, olha, pega um lápis e pega uma régua e pega um compasso e começa a desenhar assim, 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 e mostrou para ela um desenho. A hora que ela acordou, ela foi no papel que ela tinha, ela era costureira, e começou a desenhar no compasso, nos compassos de cortar pano, né? Os compassos e tal, foi, desenhou, fez os números e tal, do jeitinho que ela viu no sonho. E aí o Senhor falou assim, agora leva naquele escritório que tem na rua tal, e fala com o dono da empresa. E ela foi. Chegou lá, a senhorinha com a pastinha debaixo do braço e tal. Aí ela veio e falou assim, eu queria falar com o fulano de tal, com o presidente da empresa. A senhora tem hora marcada? Não, não tem hora marcada. A senhora sabe o que ele é? Não, nunca conheci ele. Eu só precisava falar com ele. Tá bom, tudo bem, ele está meio ocupado agora, mas eu vou falar que a senhora precisava falar com ele. Tá? É algum assunto específico? Não, não, eu só precisava falar com ele mesmo. Uma história curta, o sujeito atendeu ela falou assim, olha, a única coisa que eu vim aqui fazer para o senhor é entregar esses desenhos aqui para o senhor ver. Aí ele tirou os desenhos de lá de dentro, começou a olhar para a mulher, olhar para os desenhos e tal. Aí, a senhora que fez isso? Foi eu que desenhei. Quando que a senhora fez isso? Eu fiz hoje de manhã. Ah, esses desenhos são de hoje de manhã, sim. A senhora me dá um minutinho? Ele sai da sala, convoca os outros secretários que trabalhavam com ele, todo mundo que trabalhava com ele, vai para uma sala, para uma sala do lado e começa uma reunião. E aí sai um e entra o outro sai e entra um, e começa a reunião e a pessoa vai coçando e tal, e o outro vai falando e não sei o quê. Aí já ele volta. Fala assim, a senhora pode esperar mais um pouquinho? Posso. E volta lá, vai uma reunião e tal, e vai para um outro e chama no telefone, e sobe um advogado e desce depois, e começa aquela bagunça e tal. E a mulher falou assim, eu devo ter feito alguma coisa muito errada, né? Com pouco tempo, depois dessa última vez que ele falou, o presidente da empresa chama ela para entrar dentro daquela reunião, falou assim, olha, nós estamos dispostos a oferecer para a senhora $25 milhões por esse desenho. Aí ela ficou quieta olhando para eles, né? Aí ele falou assim, tá bom, $30 milhões. Ela ainda em choque, ele, tá bom. Minha última oferta, $75 milhões. A senhora aceita ou não? Aí ela balançou a cabeça dizendo que aceitava. Tal. Ele cumprimentou. A hora que ela terminou de assinar todos os papéis e recebeu o cheque na mão, ela olhou para o dono e falou assim, para o dono da empresa, falou, o que eu desenhei? Aí ele falou assim, nós estávamos trabalhando já há alguns anos num desenho. Primeiro ele ficou assustado que eu não sabia. A senhora não sabe o que a senhora desenhou? Eu falei, não sei. Assim, há muito tempo nós estávamos trabalhando, desenvolvendo uma nova lente ocular. E nós não conseguimos reduzir o tamanho da curvatura ou algum processo na curvatura. E o desenho da senhora trouxe o cálculo perfeito para nós reduzirmos essa curvatura. Eu não achei que era possível. E a senhora trouxe no desenho da senhora, isso aqui vai vender bilhões de dólares. Na oração, na santificação. Eu estou dizendo para você que amanhã Deus vai te dar um desenho de alguma coisa fantástica que você vai fazer milhões de dólares. Não, eu estou dizendo que talvez amanhã Deus vai dar para você uma estratégia que você vai ganhar milhões de pessoas para Jesus. Que você vai ser uma pessoa muito mais avivada com Deus, que você vai resolver o problema da sua família, que você vai ser feliz na sua casa. Talvez amanhã é o dia que Deus vai abrir uma porta para que você seja completa no Senhor, completa no Senhor.
É isso que eu estou te chamando a santificação. Que talvez que se você começar a se aproximar mais de Deus, na leitura, no jejum, aparecer mais com o Senhor Jesus, Deus vai abrir portas extraordinárias para a sua vida e vai acontecer um avivamento na sua casa, que você vai viver dias extraordinários com Deus. Tudo isso se você começar a se santificar. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja encontrar os seus membros caindo em pecados escandalosos e indecentes, é tempo de despertar e clamar a Deus por um reavivamento. Quanto a gente tem visto isso hoje em dia? Gente achando o escândalo a coisa mais comum do mundo. Tratando a vida a dois como alguma coisa mais comum do mundo. A pessoa vai, separa, casa de novo, ou nem casa mais. As pessoas vivem de qualquer jeito. As pessoas criam os filhos de qualquer jeito. As pessoas trabalham de qualquer jeito. Está tudo bem. Né? Algum tempo atrás as pessoas falavam, começou com isso na internet, eu percebi que diminuiu bastante, ou talvez deu certos bloqueios que eu fiz no meu Instagram. Né? A cidadã postava uma roupa curtíssima, de roupa curtíssima lá, que quase estava sem roupa, aí postava embaixo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E final de semana está na igreja. E fala assim, eu quero um servo de Deus na minha vida, mas eu só encontro esses homens cavagescos. O que você está oferecendo é isso. Quer uma vida santa? Vive de maneira santa. Quer andar com gente santa? Anda com gente santa. Agora é importante a gente perceber que quando a gente vê essas coisas extravagantes acontecendo, é hora de nós colocarmos a nossa vida no altar de Deus e parecermos mais com Jesus. Não há avivamento sem santificação e integridade. O verdadeiro avivamento espiritual pressupõe santificação de todo o povo de Deus, quer no Antigo ou no Novo Testamento. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Né? A nossa conclusão diz assim, em muitas igrejas hoje, a santificação é chamada de fanatismo. Nelas falam muito de união, amor, fraternidade, prosperidade, louvor, mas não de separação do mundo e do pecado. Ei, sabe por que os nossos pais da igreja, da Assembleia de Deus, lá da Bleia do Brasil, não gostavam que os crentes iam pro estádio assistir jogo de futebol? Era porque naquele ambiente tinha bebida, tinha lascívia, tinha adultério, tinha aposta, tinha briga. E não glorificava a Deus, tinha xingamento. Era o mundo expresso. Mas hoje em dia a gente vai para o estádio de futebol, olha, presta atenção no que eu estou falando, eu não estou dizendo aqui proibir ninguém de ir no estádio de futebol, mesmo porque eu não posso proibir nada na sua vida. Né? Mas a gente vai no estádio de futebol e pratica e vive um jogo como uma pessoa mundana. E aí a gente usa a doutrina mais conhecida da igreja moderna, a doutrina do nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Aquilo não tem nada a ver. Aquilo no outro não tem nada a ver. Isso é coisa da cabeça. Eu posso ser crente e posso falar palavrão. Eu posso ser crente e posso viver de qualquer jeito. Pode, você só não pode entrar no céu. Pode fazer tudo o que você quiser, você só não pode entrar no céu. Uma vida de santificação pressupõe mudança de atitude. Os nossos pais eram duros com isso porque eles enxergavam lá na frente que a vida dos corintianos, lá da igreja de Corintos, não era uma vida que levava eles ao céu. Como é que você podia estar junto com a meretriz num dia e tomar Santa Ceia no outro? Como é que você podia viver em família e ao mesmo tempo ter um monte de amante? Como é que você podia ao mesmo tempo entregar os seus dízimos e as suas ofertas e dever todo mundo? Não é assim. A santificação é o que ele cobrava da igreja de Corintos. E a igreja de Corintos é uma igreja neotestamentária. A gente vê hoje pessoas, não, vamos lá, não tem problema não. A gente pode viver de cada um do seu jeito, a gente pode andar de cada um do seu jeito. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Essa não é a chamada de Deus para a nossa vida de verdade. O que Deus nos chama para viver, a maneira que Deus nos chama para andar, é de mandar de maneira diferente. Olha só, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículo 16 ao 18. Nós estamos terminando em alguns minutos. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que ligação tem a casa de Deus com a boate?
Que ligação tem a casa de Deus com o candomblé? Que ligação tem a vida na verdade com a vida afastada de Deus? Que ligação que tem? Que ligação que tem a casa do Senhor com a maconha, com a bebida, com as drogas? Que ligação que tem? Existem promoções enormes hoje a respeito. De novo, a doutrina não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. E ninguém nunca experimenta de verdade uma vida mergulhada em Deus. Porque sempre enganando o coração. Não, Deus se importa com o meu coração. E, de novo, o que tem no seu coração? Quais são as coisas que você apresenta? Eu quero lembrar os irmãos que a gente hoje está no culto de doutrina. Né? O culto de domingo é domingo, hoje é culto de doutrina. E no culto de doutrina, nós aprendemos o que a palavra de Deus diz para a conduta do dia a dia. Para a conduta da nossa vida no dia a dia. Né? Mais para frente. Habitarei, olha só o que ele está dizendo. Como ele próprio diz. Porém somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse. Olha como ele fala. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão meu povo. Por isso retirarei-vos do meio deles e separarei-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei e serei vosso pai, e vos serai para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual filho que chegou em casa e falou assim, mãe, estava brincando com um rato na rua, e a mãe não correu para lavar a mão? Mas eu pus ele na boca, mãe. Ai, meu Deus, misericórdia, lava e escova os dentes, filho. Que pai que não se preocupou com o filho quanto à sua higiene? Você acha que você vai chegar na casa do seu Pai Celestial e ele não vai olhar para você e falar assim, é hora da gente limpar você. É hora de você tomar um banho. Mas você tomar um banho da água viva, da água santa de Deus, para mudar a sua vida e a sua conduta. Para mudar o que você pensa, para mudar o como você anda. Não é lavagem cerebral, é a lavagem no cérebro. Não é lavagem de escadaria, é lavagem na sua alma. É limpar a sua alma com o sangue de Jesus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz assim também. Tenho-vos, pois, amados, tais promessas. Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Aqui ele mostra dois tipos de impurezas. A impureza da carne e a impureza do espírito. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. A impureza do espírito se manifesta na carne, tá? Aquilo que nós temos de impureza no nosso coração se manifesta na carne. Eu te dou um exemplo básico com isso. Um coração com muito ódio vai proferir palavras pesadas. Um coração apaixonado pelas coisas ruins vai proferir na boca coisas ruins. Nós estamos vivendo um caso no mundo hoje, talvez você esteja acompanhando isso na internet. Um jogador de futebol que chegou em uma festa de noitada aí e acabou passando dos limites, tratando com uma senhora que estava lá também. Né? Para falar por cima o caso dele. Né? Talvez vai ring some bells on you. Vai trazer um barulho de trem na sua cabeça. E o primeiro depoimento dele foi, não, eu nunca conheci essa senhora, não, realmente tinha gente lá na festa, tal, mas eu não toquei em ninguém. Por que ele falou isso primeiro? Porque ele é casado. Ele é casado. E por fim, agora ele realmente diz que teve uma intimidade com a mulher e tal, e agora ele está preso. Está preso, está na cadeia. E quando a gente olha isso, há pouco tempo atrás, a gente vê homens parecidos com ele, falando o nome de Deus. Não, mas eu sirvo a Deus, eu ando com Deus. Né? Aí você entra no Instagram do sujeito, 10 milhões de seguidores, 17 milhões de seguidores. Deixa eu falar uma coisa para você. Você teria essa pessoa como seu pastor? Como homem de Deus para te ensinar o caminho do Senhor? Para falar para você o que é justo e o que é certo, só porque financeiramente ele é bem postado na sociedade? Muitas pessoas recebem conselhos de qualquer pessoa que seja. Principalmente, se essa pessoa não diz para ela, olha, isso aqui é certo fazer, isso aqui é errado fazer, isso aqui é certo fazer, isso aqui é errado fazer. De onde você tirou esse padrão? Tirei da Bíblia. Ah, aí é que eu não sigo mesmo. Porque as pessoas não querem andar numa vida de santidade, infelizmente, elas querem fazer aquilo que bem entende. Mas a palavra de Deus fala que aquele que faz aquilo que quer, acaba perdendo tudo que tem. E aquilo que perde aquilo que tem para fazer aquilo que Deus quer, acaba achando a vida eterna para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, tanto as impurezas da carne quanto as impurezas do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor.
Que nós possamos santificar a nossa vida para o serviço do Senhor e dizer como salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que a minha alma fala coisas boas para Deus. Que ela apresente boas obras para o Senhor. Né? E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Nós temos uma porta, irmãos, extraordinária aberta para a glória do nome do Senhor. A porta que Ele nos abriu, ninguém podia abrir. A gente podia ser a pessoa mais santa do mundo, fazer tudo direitinho, tudo certinho. Nós não poderíamos jamais entrar no descanso de Deus, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário por nós, se Ele não tivesse derramado o seu sangue. Mas agora que Ele derramou o seu sangue, nós precisamos copiar a maneira do Senhor, Jesus Cristo, e ser santos em toda a nossa maneira de viver. Nós podemos ser santos nessa vida. Nós podemos andar em santidade aqui nessa terra. Tudo que basta é um esforço do nosso coração para se parecer mais com Jesus, deixando de lado a imundícia e o mundo, e ver como é que vale a pena servir a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, para terminar. Como o pastor Carlinhos sempre falava lá em Tupã. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena. Vale a pena você trocar todos os seus hábitos para se parecer mais com a Bíblia Sagrada. Vale a pena. Vale a pena não porque eu imagino que vale a pena porque eu fiz isso. Eu posso dizer para você que por experiência vale a pena. E eu conheço muita gente que tomou essa mesma atitude que eu tomei. E vale a pena servir a Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, por gentileza, terminando nosso culto de louvor e adoração a Deus e o culto de ensino. E nessa oração final, irmãos, nós vamos estar orando também por esse final de semana, que nós temos nosso culto da família. É o quinto domingo do mês. E todo quinto domingo do mês nós vamos ter o nosso culto da família. Então traga famílias para estar aqui. Amanhã o nosso culto lá em Glendale, também em nome de Jesus, né? Nós vamos estar lá em Glendale para a glória do nome do Senhor. E vai ser uma bênção estarmos juntos esse final de semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem a sua oferta, não se esqueça de ofertar pelas nossas mídias sociais, pelo Zelle, pelo nosso site também. E Deus com certeza vai abençoar também a sua sementeira em nome do Senhor Jesus Cristo.